Oi, Maria Diva. Oi, Marcos. Tudo jóia? Oi, tudo bem? Maria Diva. Tudo bem, Oi. graças a Deus. Oi, Maria Diva. Graças a Deus, tudo bem. Oi, Arlete. Tudo em bem? ordem? Graças a Deus. Deus. Bem. Só o cabelo que cresceu demais. Eu também. Seu também, Marquinhos? Mas tá crescendo muito. Pois é. O meu já estou escondendo um rabinho aqui, ó. Olha, Ah, tá vendo? Eu tô ficando em casa. Viu? fica em casa, né? Pois é. É por causa disso, né, Maria Diva? Né, Alexandre? Por causa disso. Verdade. É, tudo em casa. Isso não é uma quarentena, é uma cententena, né? Ó, É. Boa noite, a paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. Oi. Oi, Celso. Boa noite. é o Celcinhão. Esse é o filho modo grande. Cresceu só dos lados. Ele cresceu para cima. Melhor. Melhor que é pro lado, né? Tudo bem, Celso? Tudo bom. Que bom. Aqui está com o telefone em pé ou deitado? Que tem hora que some. Como? O telefone dele está em pé. Ele não consegue pôr ele deitado. Fica melhor a imagem. Ah, telefone do Marco? É. Ah, se deitou? É. O É que meu, eu só tô. Se eu colocar deitado, eu não vejo os outros. Entendeu? sabe? Não adianta. Hã? Você só consegue ver 16 imagens na tela, de qualquer forma. Ah, Mas se eu colocar ele deitado, eu não vejo ninguém. Só vejo a mim. Entendeu? Não tem jeito. Você não está usando o computador, só o celular mesmo, né? Não, Celular. a gente não tem. A gente não tem computador aqui. A gente não tem Ah, tá. laptop. Entendeu? Entendi. O meu Uma menininha. deitado, porque dá a impressão que eu fico mais magro com o telefone deitado. Eu acho que eu fico mais estético, um pouco mais magrinho que eu sou, na verdade. Se eu colocar ele deitado, eu não vejo ninguém. Aqui eu tô vendo. Eu vejo 4 pessoas no celular, né? Em pé é melhor, realmente. Dá pra ver mais. Não, não adianta. Vou deitar ele aqui para ver como que vai ficar. Aí. Agora eu não estou vendo ninguém. Entendeu? Você já está conseguindo parar o cavanhaque, velho. Legal. Hã? Ele está conseguindo aparar o cavanhaque. Olha que bacana. Está progredindo o cavanhaque dele. Você até saiu correndo. Oi, Jana. Alô, vocês estão ouvindo a gente aí? Sim, Sim. sim. Dia. Boa noite. Boa noite, Dani. Oi. Oi, Boa Eli. noite, pessoal. Boa noite. Oi. Boa noite, Celso. Estava tentando ativar o fone aqui. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Olha os cunhados. Ah, que legal, olha, Aninha. Não, deixa assim nos lábios mesmo. Oi, Aninha. Olá. Oi, Ana. Estamos congelando aqui. Oi, Maria. Tudo bom? Tudo bem? Oi, Fer. Tá muito frio. É só ver quem deixou a geladeira aberta. Freezer, né? Manda pra fechar aí. Eu acho que foi o Adilson, porque ele tá sem blusa. Eu tô desconfiado também, viu? Tem que acender fogão de lenha. Foi você, Adilson. A Jana tá com frio, né, Jana? Ô, Jana, tá com frio? Não, gente. Eu sou tão bom. A Tem que temperatura arrumar tá um fogão de gostosa. lenha. Temperatura tá gostosa, Adilson falou. Adilson não tá, não. Minha casa é muito fria. Eu tô minha touca também aqui, pronto. Pronto. A gente ocupa muito espaço. Tô descabelado. Touca também. Vai controlar você, rapaz. Você consegue. Peiado aí, né, Celcinho? Tem que pôr a touca aí. É bem isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. O Arcelino já tem uma isolação térmica normal no telhado dele. Não sente frio nem põe touca, cara. O filho que for tá protegido. O próximo protetor solar, por isso que fica bom. Cadê as crianças, Ana Lúcia? Ah, estão comendo aí. Você esquenta. Não sabia que você fica no celular. Mas Nós temos uma aniversariante também, além da tia Carminha. A Valentina. já meu aniversário. Valentina, abençoe você. Parabéns, Valentina. Vai lá, Valentina. Parabéns. Parabéns, Valentina. Obrigada. Deus abençoe, Valentina. Parabéns, Valentina. Parabéns. Tá linda com esse cabelo aí. Obrigada. Papai, é meu aniversário? Aham. Ah, parabéns. Feliz aniversário. Você continue crescendo, essa menina linda, maravilhosa que você é, viu? Eu te amo. Amém. Quanta trancinha. Que bonitinha. Obrigada. Tchau. 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 Vai ter bolo aí, Márcia? Vai ter bolo. É, tem que ter, né? Com a criança tem que ter um bolinho, senão o negócio pega, né? Vou dar uma passadinha aí, então. Brincadeira. Vocês estão servindo um bolinho? Vou aí daqui a pouco. Pode passar por aqui. Também quero. José Vitor. José Vitor. Oi. Oi, querido. Você tá tão grande, querido. Eu tô com tanta saudade de você. Nossa, hein? Nossa, você tá Igualzinho quando era pequeno. Nossa, como passa rápido. Lindo. Você é lindo, José Vitor. Pai, já tá tudo petudo, já pinha. Tem mais cabelo. Ô, Wagner. Ele tá, olha o tamanhão do bicho aqui. O cabelinho dele. Só cresce isso aqui. Que lindo. É, né? Um grandão. Lindo do tio. Tá ficando cabelinho.
Tá chorando. Bom, aqui no meu celular tá aparecendo 12 pessoas. Aqui são 16. Aqui, 16. 16. 16. É. 16. Ah, tá certo. Mas é 12 que aparece na tela mesmo, às vezes. Eu acho que nós podemos começar. Vamos pedir aí para o Celso orar aí por nós. Amém? Depois o Jean vai cantar aí. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Agradecemos por esse momento que nós estamos juntos para compartilhar, termos e abençoarmos pessoas. Os bênçãos na vida. Abençoa esse tempo, a palavra, os cânticos, as orações que vão ser feitas, os motivos de orações, enfim, que o Senhor esteja realizando uma obra, Senhor. Mais uma obra nessa tarde, no coração de cada um, no lar de cada um. É o que Amém. nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jean. Amém. Estão me ouvindo bem? Som tá aí? Positivo? Legal. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei que nos chamou das trevas para a luz. Temos as respostas para dar às nações que insistem em vão procurar soluções longe de Deus. Os governantes dessa terra virão tomar conselhos aqui e os seus juízes aprenderão conosco a justiça de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei que nos chamou das trevas para a luz. Nada poderá nos resistir, pois maior é aquele que está dentro de nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. O Espírito Santo conosco está, nada vai nos parar. Somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei que nos chamou das trevas para a luz. Temos
temos as respostas para dar às nações. Insistem em vão procurar soluções. Longe de Deus, os governantes dessa terra virão tomar conselhos aqui. E os seus juízes aprenderão conosco a justiça de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei que nos chamou das trevas para a luz. Nada poderá nos resistir, pois maior é aquele que está dentro de nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. O Espírito Santo conosco está, nada vai nos parar. Somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus, somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus. Amém. Amém. Muito bom, Jean. Quero repartir uma palavra com os irmãos e nós cremos que aquilo que a Bíblia fala vai acontecer conosco, né? Então, o Jean perguntou que se tinha alguma música, algum fundamento para a música de hoje, e eu falei para ele dessa música porque ela nos dá uma identidade, amém? Eu creio que a nossa igreja, da qual nós fazemos parte, ela é o objeto do nosso trabalho. Eu digo, é onde nós devemos investir. Nós podemos ajudar outras comunidades, né, tudo, mas o nosso campo de trabalho principal é a comunidade onde nós estamos, onde nós vivemos. Ela é a sua casa, né? Então, essa música nos dá uma referência da igreja, logicamente, que nós somos casa de Deus, e essa é a igreja, vamos dizer assim, total, universal, né? Nós somos a casa de Deus por meio de Cristo. Mas, localmente, nós somos essa comunidade que nos reunimos no salão, ou agora, por exemplo, nós não nos reunimos, mas nós somos esse povo, essa pequena parcela, e é onde Deus nos coloca cada um de nós para exercer o trabalho, o serviço, a construção dessa parte da casa. E é muito interessante isso, é muito importante, porque isso me localiza. Eu não sou um ser solto no espaço. Eu não vivo aqui e ali, né, de um lado para o outro, mas eu tenho um lugar no corpo, nós temos esse grupo, e é nesse espaço que nós devemos exercer os nossos dons
e principalmente o nosso foco, porque nós só vamos dar conta desse grupo, né? Principalmente desse grupo onde nós estamos, porque é aí que você se dedica, é aí que você está, é aí, neste lugar, que eu e você e todos nós somos responsáveis, não é? E é onde nós devemos dedicar a nossa vida, porque é a igreja do Senhor, é a parte do corpo que está nesse lugar. E nós, então, devemos ser intensos nesse espaço. Esse espaço, eu e você e todos os outros. Então, essa música nos traz essa identidade. E eu quero pensar assim, é uma pergunta, qual é a comunidade que nós queremos? Que tipo de comunidade nós queremos? Ou também, qual é a comunidade que queremos que os nossos filhos vivam? Essa comunidade que você pode sonhar, ela está na Bíblia, e nós devemos dedicar a nossa vida nisso. Qual é a comunidade onde eu invisto a minha vida? Porque será a comunidade daqueles que virão depois de nós. Será a comunidade que os filhinhos irão amar, né? Então, é importante a nossa dedicação, porque novas gerações virão, né? E então, cada um de nós temos a possibilidade, o privilégio, a alegria, todo o nosso prazer pensar nessa comunidade, nessa que está hoje, que somos nós, mas também na que nós queremos deixar para os nossos filhos, netos e, enfim, para a geração mais nova. Essa comunidade tem que ser construída. Se nós começarmos a construir hoje, ela será um dia muito mais intensa do que nós podemos ser hoje. Ela será uma comunidade forte, ela será uma comunidade fiel, ela será uma comunidade de fé, de esperança, de amor intenso, mas nós precisamos construir ela. Ela não vai acontecer de forma mágica, né? Mas ela vai ser construída a partir das nossas ações hoje. Então, o amor é imprescindível. Não se constrói nada sem amor. Eu quero repartir alguns textos da palavra e gostaria que você abrisse no capítulo da fé. Você sabe onde é o capítulo da fé? Capítulo 11 de Hebreus. Por favor, aí no capítulo 11, vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, Abraão recebeu um chamado, e diz que ele obedeceu. E diz aí que ele teria que ir para um lugar a fim de receber por herança. E ele partiu sem saber para onde ir. Nós temos dificuldade de fazer alguma coisa quando a gente não sabe muito bem como fazer. Mas ele partiu, porque a fé é assim, a fé
ela provoca você uma reação. Ela provoca em nós uma forma de fazer com que a gente vá em frente, né? Mesmo que a gente não tenha todo o conhecimento, mesmo que a gente não esteja entendendo profundamente a coisa em si, mas a fé é assim. A fé, você precisa crer primeiro para depois receber, não é? Você tem que querer, né? Estar afinado com a provocação. E diz que Abraão saiu sem saber aonde ia. Ele não estava muito certo da terra para onde ia, mas diz que ele saiu. E diz que ele peregrinou na terra da promessa com os seus filhos e netos, seus herdeiros da promessa. A promessa não era só para ele, mas para os seus herdeiros. E essa comunidade que a gente espera lá na frente, ela não é para nós, é para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Então, eu tenho que ter essa esperança, né? Porque aquilo que a gente vê, a Bíblia diz que aquilo que eu vejo agora, ela não é esperança, né? Ela não é esperança. A esperança é aquilo que eu acredito que vai acontecer, que vai aparecer, que vai ser ainda. E aí Abraão diz que peregrinou nessa terra com os seus herdeiros, da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que interessante essa questão de que Deus arquitetou tudo. Deus, ele não só é o arquiteto, mas ele também é o edificador. Por essa razão, nós precisamos conhecer a planta, né? Por essa razão, a igreja ela é edificada não simplesmente com os sentimentos que eu tenho. Ah, mas eu sinto assim, eu estou sentindo. Não é pecado sentir, mas nem todo sentimento corresponde com aquilo que Deus projetou, não é? Então, essa comunidade que você pode sonhar, que você pode esperar, ela vai acontecer com a minha ação, a sua ação, as nossas ações. E nós sabemos que o que nos faz caminhar é a dedicação de cada um de nós, não é? É aquilo que a gente se propõe a encontrar o nosso dom, aquele dom que funciona na vida da gente, e colocar em prática. Eu já há muito tempo falei, já repeti algumas vezes, não é, que eu procuro trazer à lembrança aquilo que traga esperança. Esse texto está em Cantares, não, em Lamentações, mas só lembrando que quando a gente recorda alguma coisa boa, nós recebemos esperança, né? Eu li um livro que ele usa uma palavra que ele diz que na terapia, ele fala da terapia de grupo, e na terapia de grupo, todas as pessoas participantes repartem as suas dores, as suas experiências, as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus pontos fortes. E então ele fala assim que a terapia de grupo, ela instila esperança. Ele usa essa palavra instilar, esse verbo instilar. E é muito interessante isso, que quando nós recordamos coisas boas, nós somos tomados por uma esperança. Quando Jeremias escreve isso, ele diz que procurava trazer à sua mente alguma coisa que trouxesse esperança. E é interessante que depois ele completa que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos.
a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque ela se renova cada manhã. Nós precisamos ter no coração essas palavras, porque cada dia é um dia. E cada dia que Deus nos dá, Ele renova as suas misericórdias na nossa vida. E por causa da sua misericórdia que nós não somos destruídos. Então, assim, a gente, quando recorda coisas boas, a gente tem esperança. Agora, quando a gente recorda coisas ruins, a tendência da nossa alma é entrar em depressão e desespero. Então, é interessante a gente recordar coisas boas. E eu estava pensando nessa questão, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que a igreja de Deus seja gloriosa, ela seja perfeita, né? Isso é uma questão de fé. Nós podemos pensar assim, mas isso está muito longe de olharmos a perfeição. Está bem, mas pela fé nós vemos uma igreja perfeita, pela fé. Ela não é perfeita olhando aos nossos olhos, mas Deus já olha ela como perfeita. Então é por isso que nós temos os mandamentos, nós temos as palavras que nos incitam a prosseguir. E ter a esperança, essa esperança que nasce daquilo que Deus também já fez. Deus já fez muita coisa na sua vida, você sabe disso, não é? Quando você recorda as coisas boas que você recebeu de Deus, que você viu Deus agir, você pode aí fazer uma lista. E depois você mesmo vai falar, puxa vida, isso é possível. Porque Deus fez no passado e Deus vai fazer agora no presente. Então, comece a relacionar as coisas que Deus já fez na sua vida. Aquilo que você achava que era impossível. Eu passei por muitas experiências que eu pensava, poxa, agora não dá mais, acabou. Mas se você for fazendo sua listinha, o seu caderno aí para tornar um livro, e você começar a rever, você vai falar, puxa, quanta coisa Deus fez. E é essas coisas que devem mover nos desafios. Quando os desafios vêm para a sua vida, você vai pensar, poxa vida, naquele momento eu tive que agir e Deus depois fez o que tinha que ser feito. Amém? Então, assim, nesse texto é interessante porque o escritor de Hebreus diz que Deus é o arquiteto e edificador. Ele é o arquiteto e edificador da sua igreja. Amém? Deus é o arquiteto e edificador da sua igreja. Eu tenho que caminhar, viver, pensar, sentir, agir com esse pensamento que Deus está fazendo. Deus está fazendo e ele tem princípios que ele não despreza, princípios que ele segue, ele não vai mudar os seus princípios. Então, no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios, diz uma coisa ligada a isso, né? Versículo 10, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, diz assim, segundo Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento colocado é Cristo. Nós devemos procurar entender essa verdade na nossa vida.
o fundamento da igreja é Cristo. Eu tenho que entender isso. O fundamento para a minha vida é Cristo. E nós não podemos lançar outro fundamento. Por mais bonito que pareça, por mais lindo que assim seja aos nossos olhos, a igreja deve ser construída em Cristo. Isso envolve muita coisa, muito tratamento na nossa vida, né? Então, esse fundamento é Cristo. E eu tenho que entender isso, porque é isso que vai mudar minha vida. É isso que vai me levar a uma transformação, não é? Sem esse fundamento vai ser uma igreja diferente. Vai ser alguma coisa menos igreja. E apóstolo Paulo fala assim: contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro. Se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isso vai ser manifestado e tornará a obra de cada um, pois será manifesto, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nós estamos num tempo de temperatura quente, né? De muitas ideias, muito movimento, muitas coisas novas, tecnologias e muitas coisas, enfim, que são, na verdade, desse tempo. E é um fogo que queima, né? E ele fala assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que ele fazia aos coríntios, não é? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, a igreja é sagrada, não é? O seu corpo é sagrado. O nosso corpo, ele é sagrado, não é? Então, tudo que nós vamos fazer, construir, se é na igreja, se é na nossa vida, tem que ser com esse entendimento, né? O que eu estou fazendo? É só uma coisa para mim ou ela também é na igreja? Amém? Então, Paulo fala que ninguém pode colocar outro fundamento. Efésios, ele no capítulo 2, ele fala assim, versículo 17: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Capítulo 2, a partir do 17. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós estamos sendo edificados, né? Nesse fundamento que é Cristo. Nós devemos nos aprofundar nisso, né? Os nossos sentimentos,
nossa alma, nosso coração, nosso espírito, nosso dia a dia, a gente tem que sempre levar em consideração aquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo está sendo edificado em Cristo, no Senhor, não é? Nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo é um dos tempos mais difíceis da vida, não é? É um dos tempos mais difíceis da vida. Então, são nuvens espessas, né? A gente não enxerga muito bem o futuro, a gente não consegue discernir muitas vezes entre tantas vozes aquilo que nós estamos ouvindo. Mas nós sabemos que Cristo é a razão de tudo. Então, eu tenho, assim, que pensar a comunidade hoje, né? Nós temos que pensar o grupo onde nós participamos. E nós devemos nos envolver nele com todo o nosso coração. Nós precisamos ter amor por esse grupo. Nós devemos nos apegar com mais firmeza aos fundamentos da igreja, fé, esperança e amor, onde Cristo é o fundamento de tudo naquilo que fazemos. Porque se nós pensarmos isso e trabalharmos com esse pensamento, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos nos envolver na vontade de Deus. Na igreja, na verdade, todos são necessários. Nós devemos entender que todos os membros da igreja são necessários. Que igreja eu quero? Que igreja que eu quero para hoje? Que igreja que eu penso do amanhã? Porque pensando no amanhã, na esperança que eu tenho, que eu posso agir hoje. Aquilo que eu espero, que eu não vejo, me faz agir hoje. Então, queridos, nós devemos repensar tudo na nossa vida. Recomeçar quase que fundando novamente os alicerces. Não é? Nós devemos regaçar as mangas, cada um de nós, você na sua casa, cada um de nós, e falarmos, vamos fazer a comunidade de hoje com dedicação, não com fantasias, não com grandes coisas sem a estrutura que é Cristo, porque senão vai cair lá na frente, mas pensando na igreja que eu quero ver amanhã. Hoje eu vivo como se já fosse. Então, quero animar os irmãos ao temor do Senhor, a voltar a ler os livros que você leu um dia. Esses livros, eles vão fazer um novo efeito na sua vida. Nesse tempo de quarentena, eu tenho lido muito, eu tenho procurado aproveitar esse tempo, e você é o construtor de hoje. Porque amanhã a igreja será a igreja que você sonhou hoje. Não pense numa igreja pronta, numa igreja que já está feita, onde você não foi participante dessa construção. Você é chamado para ser construtor. E eu estava pensando assim, alguma coisa que traz esperança. Eu vou falar aqui uma coisa, mas não pense por causa de mim. Mas eu comecei a fazer um pequeno levantamento da minha vida em muitas coisas, muitas experiências pelas quais eu passei. E eu sei que você passou muito mais do que eu. Você tem muito mais experiência do que Deus fez na sua vida. Mas eu estava pensando em questão, assim,
da parte do Evangelho. Quando vim para a amada e abençoada igreja Peniel, quando cheguei nela, eu tenho muito amor por esse grupo, por essa história. A minha história foi muito depois de alguns aí, da maioria da igreja. Quando vim para esse grupo de irmãos, eu vim sozinho. Mas eu vim movido por aquilo que Deus havia me alcançado. Deus me alcançou nas trevas, né? Como todos nós. Capítulo 2 diz que ele nos transportou, ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Eu também fazia parte desse grupo. E você também fazia, isso que é legal. Você fazia parte desse grupo, dos mortos nos pecados e delitos. Quando vim, então, vim sozinho. Na época, Deus alcançou meu coração. E eu conheci a misericórdia do Senhor. Eu não tinha noção nenhuma do que era Cristo. Tinha algumas coisas, mas eu não tinha do Cristo revelado. E após isso veio meu cunhado, José, veio a Maria, e ela tinha as crianças pequenas, Fernanda, Ana Lúcia, Daniel estava para nascer, e eu lembro muito bem disso aí. Eu lembro que eu comecei a ajudar a evangelizar essas crianças, essas criaturinhas aí que agora estão grandes, levando elas na bicicleta lá na Secap. Eram todas pequenininhas, andei quebrando os braços aí, derrubando da bicicleta e tal. Eu levei essas primeiras discípulas, né? Minha irmã, meu cunhado, todos vieram para a igreja. Posteriormente, fui alcançando outras pessoas, veio a Edna, veio o Giovanni, e foi vindo gente, fui envolvendo com gente, e comecei a ver essa lista de muita gente que veio por causa da vida da gente, por causa do contato, né? Sueli, depois veio, enfim, muita gente aí que eu nem lembro mais, mas veio muita gente. Tem muita gente que não está mais conosco, mas são meus amigos ainda. De vez em quando eles me ligam, dizem que estão orando por mim e tal, sou muito grato por isso. E foi muita gente que eu perdi a conta, mas se levantar a gente vai ver que... Bom, isso aconteceu com vocês, isso aconteceu com cada um de vocês, e Deus quer continuar essa obra. Deus quer continuar essa obra na vida de cada um de nós. Então, isso, se a gente lembra das coisas boas e coloca em prática aquele tipo de vida que a gente levava, como oração. Oração é coisa imprescindível no evangelismo. Ninguém pode evangelizar sem oração. Paulo diz isso, né, em Timóteo, né, que nós devemos levantar mãos santas e em intercessão pelos homens, quando ele fala de mão santa, ele diz que as nossas orações, elas têm que ser com mãos santas. Isso quer dizer que não entra a nossa parte pessoal, mas a oração intercessória
com o fim de que Deus alcance os homens, sejam eles quais forem, não é? Então, isso acabou me trazendo um pouco de esperança, lembrando nessas coisas, e eu quero crer que, se você fizer um pequeno inventário, você vai ver que Deus fez tantas coisas que, olha, dá um livro. Então, assim, nós precisamos construir a igreja em que nós estamos. E nós precisamos pensar já na igreja que nós queremos para os nossos filhos. E eu estava pensando assim, se Deus é o arquiteto, ele deixou uma planta, não é? E se ele está construindo essa casa, que somos nossa igreja, e nós nos colocamos nas mãos dele, ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família, na vida das crianças e na igreja futura, não é? Quando nós colocarmos em práticas muitas coisas que nós podemos fazer. Então, eu pensei numa figura, por exemplo, do arquiteto. O arquiteto faz a planta, né, desenha, o prédio, o engenheiro, faz, enfim, aí o desenho, né? Mas ele desenha, né? Mas quem tem que fazer a obra? Quem tem que fazer a construção? Quem vai construir o prédio? Quem é? No caso de um prédio residencial, são os pedreiros. São os pedreiros. São os que carregam carrinho de concreto, que carregam tijolo, que assentam tijolo. São os armadores que dobram os vergalhões, os ferros, a estrutura de ferro das colunas. São, enfim, os serventes de pedreiros que fazem a massa. São essa gente. E nós somos essa gente. Nós não somos o engenheiro. Nós não somos o arquiteto. Nós somos aquelas pessoinhas que vão carregar os tijolos, as telhas, enfim. Nós precisamos do mestre de obra. Aquele que vai dizer assim, ó, é desse jeito que precisa fazer. É coisa simples, é aqui no chão, né? Então, na igreja, nós precisamos aprender a ser essas pessoas que vão levar os tijolos, que vão assentar os tijolos, né? Cada um de nós, é isso que o apóstolo Pedro diz, não é? Ele diz que nós somos como pedras vivas. Então, essa prática, esse praticar, ele é muitíssimo importante, porque na verdade, aquilo que a turma fala, é pôr a mão na massa, não é? E Deus chamou a mim, chamou a você, chamou a nós para pormos a mão na massa, não é? Tijolo por tijolo, e sermos a pedra viva da construção. A glória é para o arquiteto. A glória é para o engenheiro da vida. Então, meus queridos, nós precisamos, primeira coisa, falar assim, eu faço parte dessa congregação. Eu faço parte, eu estou envolvido, o que precisar de mim, estou aqui. Né? É assim que eu preciso ter meu coração. Eu preciso ter meu coração assim. Eu morro aqui. Porque eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vida.
né? Encha o seu coração de esperança, né? Porque essa obra é maravilhosa. Alcançar os pequenos, ir para os bairros, não é? Ir para as ruas. É por isso que Jesus era chamado de mestre. Por quê? Ele ensinava como quem tinha autoridade. Por que isso? Porque ele colocava a mão na massa. Ele estava no meio dos pecadores. Ele estava nos becos das ruas. Ele estava nas praias. Ele punha a mão na massa. Ele era mestre, Senhor e mestre. E todos nós temos recebido o dom de Deus. Creia nisso, você tem recebido dom de conhecimento, e você é chamado para isso, né? Quando nós amarmos a nossa igreja, Deus vai fazer toda a diferença. Deus vai agir no nosso meio. E nós precisamos começar esta obra que está sendo edificada. Nós precisamos falar, é agora. A hora é agora. Amém? Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra lendo um versículo no capítulo, em 1 João. Vamos ver se eu acho aqui. No capítulo 2 de 1 João, eu quero trazer uma palavra, deixar essa palavra para nós, para mim, eu já coloquei lá nas orações, mas é bom sempre reforçar, porque essa comunidade do amanhã será construída por você, será construída por cada um de nós. E para isso nós precisamos ter maior amor por cada um de nós, naquilo que nós falamos, nas nossas opiniões, no que vamos falar. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós temos que pensar naquilo que constrói. Às vezes a gente fala assim, mas vou fazer uma crítica construtiva. Na verdade, crítica construtiva não existe, né? Ou ela é boa, ou ela não é. Ou ela ajuda, ou não ajuda. Então, o chamamento aqui diz assim, versículo 20 do capítulo 2, diz, e vós possuis unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Um versículo pequeno, que faz uma afirmação que ninguém precisa fazer, porque a própria Bíblia faz a respeito da sua vida. Vós possuis unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Quando você foi batizado, batizada, você recebeu unção. Quantas vezes a gente parece que se esquece disso e sai procurando unção por aí. Toma posse da unção que já está na sua vida. Pense nisso. Não despreze a palavra de Deus que veio para você. Ela diz, vós possuis unção que vem do santo, e tendes conhecimento. Deus já batizou você com o Espírito Santo. E essa unção está em você. Eu tenho que crer nisso. E essa unção que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo. Isso aí nos prepara para colocar mais um tijolinho na perfeita obra de Cristo, a sua igreja. Meus queridos, que Deus abençoe sua vida, que você creia, não tem outro lugar para nós,
a igreja da qual nós fazemos parte, é essa que você faz parte e que você vai servir com toda a intensidade do seu coração. Porque você ama o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Porque nós amamos o Senhor, nós haveremos de construir essa comunidade. Deus será engrandecido. Quando nós colocamos a mão na obra, ainda que sejamos um pequeno pedreiro, nós vamos falar para nós mesmos. Esta obra é do Senhor. Nós estamos construindo para o Senhor. E nós vamos construir por meio da sua palavra, por meio da oração e por meio da nossa adoração. Não é? Por meio do Espírito do Senhor, onde nós estivermos colocados. Eu quero orar nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nós te engrandecemos por tudo quanto o Senhor fez, por tudo quanto o Senhor está fazendo, por tudo quanto o Senhor vai fazer na tua igreja, na qual nós fazemos parte. Nos abençoe, Senhor, com esta palavra que o Senhor mesmo deixou na tua palavra, com a tua unção, Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos, Senhor. Pai, com essa unção poderosa do Espírito Santo, Senhor, tira toda a tristeza dos corações, Senhor, tira todo o trauma, Senhor, tira todo o medo, Senhor, tira toda a angústia, toda a tristeza, toda a fraqueza, Senhor, e faz cada um dos nossos irmãos, Senhor, nos faz forte em Cristo Jesus, nos faz, Senhor, dispostos, Senhor, cura nossas feridas, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, Pai, porque essa igreja, Senhor, é a igreja do Senhor, Pai, e nós queremos vê-la como o Senhor projetou no plano, Senhor, antes da fundação do mundo, quando o Senhor desenhou essa igreja, Senhor, o Senhor desenhou para ti mesmo, Senhor, o Senhor desenhou ela como o Senhor espera recebê-la, Senhor, Pai, que nossos corações sejam renovados, Senhor, e a nossa vida, Senhor, seja, Senhor, a expressão do amor que nós temos recebido, Senhor, do amor que o Senhor nos tem dado, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua casa, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Abençoa os netos, as criancinhas, Senhor. Abençoa as professoras, Senhor. Abençoa os pais, Senhor. Ó Deus, as mães, Senhor, com alegria, Senhor, por fazer parte dessa maravilhosa obra, Senhor, porque queremos servir o Senhor, Pai, com integridade de coração, Senhor. Queremos fazer as coisas conforme o Senhor planejou, Senhor, conforme o Senhor desenhou, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por fazermos parte uns dos outros, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ver ninguém se perder, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nós queremos aprender e nós queremos ensinar, Senhor, os nossos filhos a amar a tua igreja, Senhor, porque ela pertence a ti, ela é a tua noiva, Senhor. E nós queremos ser, Senhor, servidores na tua casa, Senhor. Abençoa-nos com a tua paz, Senhor, com a tua graça, Senhor, com alegria, Senhor, com fé, Senhor, com esperança, Senhor, de vida, Senhor, e com o amor do Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, dá-nos ousadia nessa cidade, Senhor. Abençoa essa cidade, Pai. Ô, Senhor, abençoa a tua igreja no meio dela, Senhor, porque queremos ser, Senhor, a tua resposta, Senhor, para esta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos por cada um dos nossos irmãos, Senhor, por aqueles que estão conosco, Senhor, por aqueles que passaram por meio no nosso meio, Senhor. Nós também oramos por eles, Senhor.
Pai, aqueles que estão sem rumo, Senhor, nós rogamos que o Senhor os alcance, Senhor, e o Senhor os traga, Senhor, para Ti mesmo, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Eu queria que, assim, só uma coisa. Dona Carminha está fazendo aniversário, né? E nós queremos honrar ela aqui, mas depois ver um tempo também, não sei como aí, talvez uma live, não sei. Mas nós queremos honrar Dona Carminha pela vida que ela tem vivido todos esses anos. A vida que ela nos ensina, que é a vida de oração, a vida de leitura da palavra e a vida de adoração, que é o serviço. Amém? Então, é a vida do estudo da palavra, da meditação da palavra, a vida de oração e a vida de adoração, que é a vida de serviço. Amém? Então, eu queria que o Jô abrisse aí e a gente vai... A gente vai orar por ela, né? Amém? Os irmãos... Os irmãos concordam, né? Amém? Amém. E aí, quem que gostaria de orar pela irmã Carminha? Só um detalhe. Oi. Ela está recebendo visita. Por isso que ela não está aqui agora, tá? Mas nós vamos orar do mesmo jeitinho. Então tá bom. Né? Porque a oração é para que ela seja abençoada, né? Ela continue sendo essa intercessora, né? Ela continue fazendo parte essencial do nosso grupo, não é? Amém? Então, alguém aí gostaria de fazer essa oração importante? O Celso? Sim. Amém. Senhor, Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da tia Carminha, Senhor. Porque Amém. a casa dela com o seu Fabiano nos receberam, Senhor, como filhos. Filhos que tínhamos acabado de ser gerados na fé e no conhecimento da tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida da tia Carminha, que basicamente gerou a Igreja Peniel. Amém, Senhor. E que ela com o tio Fabiano foram base para nós, Senhor. Assim como todos os filhos também, Pai. São nossos irmãos, fizeram parte da história da nossa congregação, Senhor. Queremos te agradecer de coração, Pai, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de estarmos com ela todos esses anos, inclusive agora, evangelizando outras pessoas por meio dela, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor, que na velhice ainda dará fruto, Senhor. E nós temos visto esse modelo, esse exemplo para nós na vida da tia Amém. Carminha. E nós somos gratos a ti por isso, Senhor. Que ela seja frutífera ainda, Senhor. Que nos leve a entender melhor o significado de sermos e fazermos discípulos, Senhor. Que é a Amém, igreja que Senhor. queremos ver, ó Pai. Não só em Indaiatuba, na Peniel, mas em toda a face da terra. Uma igreja que é e que faz discípulos, Senhor. Uma igreja simples, Senhor. Uma igreja envolvida com o teu evangelho,
envolvido com a tua simplicidade, Senhor. Amém, Faça Senhor. em cada um de nós, Senhor. E mais uma vez agradecemos, Senhor, pela tia Carminha, Senhor. Que ela seja alguém muito abençoada, muito feliz e muito frutífera. E que nós aprendamos muito ainda com ela, Senhor. Pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia e pela tua longanimidade. Assim como em cada um, também na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tem alguma irmã que queira orar também? Eu baixei por causa que eu... Eu não enxergo daqui. Eu, Arlete. Então, pode orar. Amém. Senhor, queremos agradecer a Ti imensamente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem provido a nossas vidas e tem guardado cada um de nós, Senhor. Senhor, te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada um, Senhor, que no coração de cada um, o Senhor toque, Pai, e possamos, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, Amém. a alegria, a esperança, Senhor. E nesse dia, Senhor, importante, eu quero orar pela vida da dona Carminha, Senhor. Senhor, sou testemunha, Senhor, da sua vida, de todo o tempo, Senhor, da sua dedicação, do seu coração inclinado, Senhor, a Ti, ao ensino, à oração. Concordo com a oração do Celso, Senhor, sobre a sua vida. E nós abençoamos, Pai. Nós abençoamos, Senhor, com cada dia mais o crescimento em conhecer a Ti. Abençoamos com saúde, Senhor, com força, o renovar a cada manhã do Senhor na vida dela, Pai. Agradecemos, Senhor, imensamente por sua vida, a vida da sua família, os frutos, Senhor, que foram gerados. Senhor, que tudo aquilo que frutificou na sua vida, continue, Senhor, continue a se expandir, Senhor, onde quer que for, Senhor. Nós a abençoamos como igreja, nós te agradecemos por ela e guardamos a sua vida no Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nesse dia tão importante do seu aniversário, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Muito grato pela vida, dona Carminha. Eu só queria dar um recadinho. O Luiz está aí também? Tô sim. Então, queria ver com vocês, aí com o Celso, com o Wagner, já dando um recado aqui, se nós podemos nos reunir na terça-feira. Ok? Tudo bem. Tipo, Por mim, tudo bem. Tipo 8 horas? Possível? À noite. À noite. Isso. Isso. Tá. Então, marque aí. Ok. E com os novos obreiros, nós queremos reunir na sexta-feira. Amém? É isso. O Jonatas pode abrir aí para falar um tchau, um abraço aí, pessoal. Né? Todo mundo pode dar um abraço virtual. Amém? Um abraço para todos. Obrigado aí, irmãos. Tchau. Boa bateria. Se quebra para cada um. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Oi, Celino. Tchau, irmão. Com Deus. Tchau, fica com Deus. Come bolo lá no Solci. Amém, amém. Tchau, Inês vai guardar um pedaço para mim. Tchau. Tchau. Ai, ai. Paulo, Jonathan, Delson. Agora todo mundo tem lembrado. Boa semana para todos. Boa semana, irmãos. Boa semana.